Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que eu vou estar a ver este vídeo. Como puderam ver, estão a ver aqui, não vou estar a fazer uma sequência de exercícios, mas vai ser sobre metodologia de treino. Não, biologia do esforço. Eu acho que o melhor seria, é mais indicado ser esse nome assim, biologia. Tem a ver com aquilo que o nosso corpo faz e da forma que ele se comporta durante a atividade física. Então, por muitas vezes os meus alunos têm-me perguntado, então, e como é que eu aumento o meu metabolismo? Como é que eu. Bom, o nosso metabolismo, nós conseguimos aumentar tendo em conta o treino que nós fazemos, a alimentação que nós temos e todo o processo em si. Então, primeiro temos que ter uma base, certo? Então, muito simples, isto, a parte mais, olha, agora vou dizer a parte mais fácil é pegar nas balanças que existem de bioimpedância, que já se encontra em muitos mercados, para não estar aqui a dizer nomes, são aquelas balanças em que a gente mete lá o peso, a altura, a data de nascimento ou a idade, e depois obtemos uma série de fatores, o peso, a massa gorda, e teoricamente, um dos valores que aparece é o índice metabólico basal. Este nome todo, índice metabólico basal. É aquilo que, como eu costumo dizer aos meus alunos, porque eu tento fazer regularmente aos meus alunos da atividade física a avaliação corporal, que é em cima de uma balança da marca Tanita, que é aquela que eu uso e já vai fazer muitos anos que é dessa marca que eu uso, que eu acho que é, para mim, é uma das mais fiáveis, e aparece lá esse valor. Agora, como ele é calculado na balança, não sei, mas existe uma forma de eu saber. Eu já sabia, porque derivado aos médicos que eu sigo, médicos fisiculturistas que eu sigo, que já me disseram que existe uma fórmula, e eu fui à procura dela, e ela existe, e para calcular, eu estive a tentar fazer com as contas. Estão aqui a ver mais ou menos assim o papel, se eu tiver aqui, o nome, quem criou é o Aris Benedict. Existe, se fizerem uma pesquisa no Google, vão encontrar uma fórmula que é metabolismo, o MB, metabolismo basal, que é para o homem 66 mais, entre parênteses, 13,7 vezes o peso em quilos, mais, entre parênteses, 5 vezes 5,0, certo? Vezes a altura em centímetros, menos, outra vez entre parênteses, 6,8 vezes a idade. E isso vai dar um valor e normalmente bate mais ou menos certo. Não vamos estar aqui a dizer que é mesmo rigoroso, mas bate mais ou menos certo. Isso, esta parte que eu acabei de dizer é no homem. Na mulher é muito simples, também é muito semelhante, só que os valores são um pouco diferentes. Que é 655 mais, entre parênteses, 9,6 vezes o peso em quilos, mais, entre parênteses, 1,8 vezes a altura em centímetros, menos, entre parênteses, 4,7 vezes a idade. Está bem? Isso. Por isso, estão a ver que é muito mais fácil pôr os dados numa balança, subir para cima da balança e obtermos aquele valor. É só conseguir interpretar o valor. O valor do índice metabólico basal. Tão simples quanto isso. Agora, vamos dizer uh, que o índice metabólico basal é aquilo que o nosso organismo consome em termos calóricos, logo, energia, em repouso. O que é que nós consideramos em repouso? É se nós estivermos, vamos dizer, naqueles dias em que estamos do dolce fare niente. É? Ter aquele momento de não fazer rigorosamente nada naquele dia. Que o nosso corpo gasta na mesma energia para ter todas as funções vitais a trabalhar. Um dos maiores órgãos, que é o coração, estar constantemente ali a trabalhar, a bombear, senão nós não estávamos cá vivos. E isso, nós consumimos energia. Por isso é que nós comemos na mesma. Está bem? Bom, isso temos que ter essa base, certo? Agora vamos aqui, mais ou menos pela minha experiência, vamos dizer, homens ronda
que se estiverem à volta dos 60, 70, à volta dos 1800 quilocalorias, mais ou menos isso. Isso é em repouso, está bem? Depois temos que acrescentar mais se o dia é ativo, se o dia é mais ativo, se o dia não é tão ativo, está bem? Acrescentamos mais 300 ou 400 ou 500 calorias e obtemos aquilo que normalmente a pessoa devia ingerir durante o dia, está bem? Bom, mas vamos dizer, vamos partir do princípio que mais ou menos uma estatura normal de um homem ronda a volta acima das 1800 calorias, mais ou menos isso. Uma estrutura de uma mulher que esteja à volta dos 50 quilos, 50 quilos, vamos dizer assim, à volta dos 50 quilos para cima, vamos dizer que na experiência que eu tenho, estou-me a basear, estou-me a basear nas alunas que eu tenho e nos alunos que eu tenho também. À volta das 1100, à volta das 1100 calorias. A partir daí, a partir do momento em que eu tenho mais massa muscular, aqui o índice metabólico vai aumentar. Está bem? A, a estrutura muscular vai fazer com que o índice metabólico aumente. É a nossa estrutura muscular que faz isso. E aí passa como é que nós podemos aumentar ou diminuir a nossa estrutura muscular com a nossa alimentação e com o nosso treino. Está bem? Hidratar, porque isto de estar aqui a falar puxa e, e faz com que nós temos de nos hidratar. Então, vamos fazer aqui a comparação. Uma pessoa que esteja à volta das 1100, se calhar é mais fácil, 1100, imaginamos que ela pode fazer, vamos dizer, treinos puxados, mas é arriscado. Arriscado não é que seja, consegue fazer, mas a taxa de recuperação tem que ser bem ponderada. É como se nós tivéssemos um carro, vamos dizer, de 1000 cilindradas, vamos dizer, eu tive um carro assim, eu tive um Peugeot 205 e ele tinha 1000 cilindradas. Agora vamos dizer, eu puxava por ele, eu chegava a ir a velocidades assim interessantes, mas eu sabia que em termos de segurança, em termos de estrutura, era, vamos dizer, perigoso. E o que acontece? Numa pessoa que tenha mais ou menos esse índice metabólico, pode fazer treinos puxados, exigentes e tudo. Mas, o que acontece? A probabilidade de ter uma lesão depois ou mesmo durante é maior. Tá? Estão a perceber? Agora, o que acontece? Nós trabalhamos, se nós tivermos uma alimentação equilibrada, proteína adequada, hidratos de carbono adequados, hidratação adequada, sono adequado, treino adequado, podemos fazer subir esse índice metabólico, passar para os 1200, 1300. E à medida que nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir fazer treinos mais exigentes, treinos mais, quando eu digo mais exigentes, é mais fortes. Mais fortes no sentido de, por exemplo, agarrar pesos maiores, ou fazer cargas de treino maiores, cargas de treino pode ser velocidade, maior velocidade, mais repetições, e tudo isso é influenciado pelo treino e pelo índice metabólico. Nós não podemos estar à espera que uma pessoa que tenha um índice metabólico baixo esteja a fazer treinos aqui em cima. Não? Por isso é preciso aumentar aos poucos para conseguirmos lá chegar. Agora, a vantagem que nós temos com o nosso corpo é que nós podemos, a um médio e longo prazo, trabalhá-lo de forma a nós conseguirmos aumentar ou até mesmo diminuir. Não é como o carro, por exemplo. Se nós queremos um carro que vá, vamos dizer, a 150 ou 160 km/h com uma certa segurança, nós não vamos pegar num carro que tenha pouca cilindrada. Sabemos que ele pode conseguir lá chegar. Pode. Mas se calhar a segurança que ele transmite não é tanta. Um carro que esteja, vamos dizer, com 1600 de cilindrada, vai conseguir, por exemplo, levar mais carga, por exemplo, vai poder levar, por exemplo, 5 pessoas e não vai, por exemplo, nas subidas, não vai ser preciso estar ali a reduzir para ele conseguir fazer, ou pôr muitas coisas dentro da bagageira e ele vai conseguir fazer o caminho na mesma. Porque tem uma cilindrada maior, tem mais força e vai conseguir chegar mais longe. Ou então, por exemplo, se pegarmos num carro ou numa carrinha com 2000 de cilindrada,
vamos poder pôr mais carga, mais pessoas e conseguir alcançar maiores velocidades ou maiores resultados. Agora, isso que é um outro veículo, mas nós, no nosso corpo, nós podemos fazer o mesmo. Podemos começar, vamos dizer, vamos começar com 1.000 e pouco, se formos uma senhora, e podemos ao longo dos tempos, com a nossa alimentação adequada, treino adequado, todo aquele conjunto de fatores que vão influenciar com o treino, podemos passar para 1.200, e 1.300, e 1.400, e aí vamos conseguir fazer mais e melhor. Mas também pode ser o contrário. Imaginamos que estamos numa fase em que estamos com um excesso de peso e aqui convém reduzir, por exemplo, o índice metabólico. Que é assim, vamos dizer, se temos com muito peso, acima dos 100, por exemplo, o reduzir a porcentagem de massa gorda vai também influenciar para nós também reduzirmos um pouco a massa muscular. E então aí reduzir o índice metabólico. Para nós conseguirmos estar a um ponto em que nós vamos conseguir trabalhar e fazer o exercício mais adequado e melhor para nós. Está bem? Então, por isso, nós podemos julgar, não é julgar, isto é, mas podemos trabalhar nesse sentido, aumentando aos poucos. Por isso, se nós queremos andar de bicicleta com mais velocidade e com mais força, temos que trabalhar de uma forma progressiva. Se queremos correr mais e melhor, temos que cuidar também do nosso índice metabólico para nós termos essa capacidade para conseguir fazer. Está bem? Por isso, cabe-nos a nós, se nós queremos termos um metabolismo melhor, temos que treinar, treinar adequadamente, mas também comer adequadamente. As proteínas, os sais minerais, os hidratos de carbono, que é uma das grandes fontes de energia, a hidratação e o dormir. Está bem? São estes fatores todos que vão influenciar tudo isso. Estou a ficar aqui com você. Não? Então, vamos aqui tentar só para terem uma noção, por isso é que nós, quando ficamos doentes, vamos dizer assim, é a forma mais fácil da pessoa entender, quando nós ficamos doentes e não podemos, e doentes aquelas mesmo, não é que seja graves, aquelas doentes em que ficamos de cama, nós perdemos massa muscular. Nós começamos a. E aqui o nosso índice metabólico também baixa. Estão a ver? Muito simples. A parte alimentar, a parte doente, desde que seja de uma forma adequada, conseguir fazer isso de uma forma adequada, está tudo certo. Está bem? Mas o objetivo é, se nós queremos continuar a fazer a nossa atividade física de uma forma regular, estável e em segurança, sobretudo, temos que cuidar de todos estes fatores de forma ao nosso índice metabólico basal estar sempre adequado e ajustado àquilo que nós vamos fazer. Está bem? Bom, espero que a informação tenha passado e até à próxima. Sim, sim.